Certo aí, pessoal? Tiago, capítulo de número 5. A gente vai ler a partir do versículo 13. Tudo ok? Tiago 5, a partir do versículo 13. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Está alguém entre vocês aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Até aqui. Ora por mim aí, Valmir. Ora para Deus usar o teu pastor hoje à noite. Está todo mundo para trabalhar um pouquinho aí. Pai Santo, Pai amado, Jesus, pedimos, Senhor, usa, Senhor, o teu servo, Senhor, o pastor, para que ele seja boca de Deus, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, nos alimenta, nos guia, Senhor. Usa ele, Pai. Abençoa ele grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então Deus colocou no meu coração, né? Está trazendo para vocês hoje, relembrando, né, de um... Deixa só a Anne pegar a água dela ali. Relembrar a todos aqui, né, sobre essa arma poderosa que Deus deixou para a igreja, que é a oração, né? A oração é algo tão poderoso e tão maravilhoso, foi algo tão significativo no começo do meu ministério, que eu cheguei a colocar o nome da minha filha de oração, né? Para quem não sabe, Anne em hebraico, né, significa oração, né? Então, interessante que o nome dela foi escolhido por Deus, né? Porque nós estávamos na dúvida entre um outro nome, né? E nós oramos a Deus e Deus confirmou, não, é Anne, né? E ela então recebeu esse nome, né? Porque naquele começo do nosso ministério, né? Nosso ministério em Nova Trento começou com uma célula no ano de 2004, há 21 anos atrás, né? E já desde o início, Deus vinha ensinando muito para a gente sobre oração. Deus fez questão de deixar muito claro que o segredo de tudo é a oração, a base de tudo é a oração. Tudo se move pela oração, né? Eu até cheguei a imprimir uma figura de João 15:5, colei na minha Bíblia para não esquecer, né? Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que permanece ligado a mim dá muito fruto. E aí ele termina dizendo: sem mim nada podeis fazer. Essa frase, ela marcou meu ministério. Essa frase marcou meu ministério. Os primeiros cultos que a gente teve em Nova Trento, a gente tinha uma videira na parede da igreja. Vocês não são dessa época. A Vanessa era bebezinha ainda. Eu lembro. Tu lembra? Tinha uma videira, uma foto de uma videira, e estava lá o texto, João 15:5. Todo mundo que entrava no culto tinha que ler isso. Sem mim, nada podeis fazer. Então Deus, ele foi enfático comigo. Cristian, nada podeis fazer.
E naquela época, quando eu aprendi isso diretamente com Deus, Deus foi tão enfático nisso, era um assunto que Deus batia tanto na tecla, e quando um discípulo vinha pedir para mim qualquer pergunta de coisas difíceis, tudo eu dizia, vamos orar. Tudo a resposta era, vamos orar. Só que o problema é quando a gente vai ficando mais experiente no ministério, né? Vai passando os anos, a gente vai pegando bagagem, agora já tem conhecimento bom de Bíblia, eu já tenho muitas experiências, muito conhecimento, né? Às vezes o discípulo vem perguntar uma coisa pra gente, a gente já não ora mais. Não, faz isso. É que nem aquela resposta pronta das colegas de trabalho, né? Meu filho está com febre. Ah, dá um AS. Ah, meu filho faz isso, né? A pessoa nem já vai no automático, né? E quando a gente também tem muita bagagem, muito conhecimento, muita experiência, seja em que profissão for, não é só a profissão de pastor não, tá? É qualquer profissão. A tendência é a gente se acomodar na oração. Por quê? Porque agora eu já sei. Eu sou, qual que é a tua profissão lá, Matheus? Operador de fiação? Né? Eu sou operador de fiação, eu já trabalho 20 anos de operador de fiação, então eu já sei até trabalhar na máquina de olho fechado. Né? Eu já sei trabalhar na máquina de olho fechado, porque é 20 anos, é que nem eu daqui para Brusque. Só de bicicleta eu já devo ter ido mais de 100 vezes para Brusque de bicicleta. De moto mais umas 100, de carro mais umas 1000. Então se eu fechar o olho daqui para Brusque naquela rodovia, ele é capaz de eu ir fazendo as curvas tudo de olho fechado. Né? Então, a experiência, amados, o conhecimento, a bagagem que a gente adquire ao longo dos anos, ela é maravilhosa. Ela é muito importante. Não vamos aqui desmerecer jamais experiência, conhecimento, bagagem. Seja em que profissão for, seja em que área for. Mas nunca a experiência e o conhecimento vai substituir a nossa dependência de Deus. Porque quando eu oro, Jesus disse, sem mim, nada. O que é nada para você? O que significa nada no dicionário? Alguém pode me dar uma resposta? Vamos lá, me ajuda na pregação. O que significa a palavra nada no dicionário? Não tem nada. Nada é nada. Olha só, Jesus disse que sem Ele eu não ia conseguir nada. Mas se a gente for ser honesto com a gente, quantas coisas que a gente faz ao longo do dia, da semana, do mês, que a gente nem se lembra de pedir, Jesus me ajuda. Jesus me ensina como que eu faço isso. Jesus me ensina como que eu cuido do meu bebê. Jesus me ensina como é que eu lido com meu marido, que meu marido essa semana está difícil. Jesus me ajuda, me ensina como é que eu lido com a minha esposa, que ela está na TPM. Né? Me ensina como é que eu lido com a minha mãe. Tudo eu deveria orar. Sem mim nada podereis fazer, Jesus disse. Mas o problema é que a gente vai criando bagagem, vai criando conhecimento. Nós vamos pegar na área de pastores, né? Os pastores que já têm muita bagagem, eles aprenderam algumas estratégias que deram certo no passado, né? E aí nem se preocupa de orar a Deus para tentar buscar uma estratégia nova, porque eu já tenho uma estratégia que desde quando era criança, pequena, lá em Barbacena, dava certo. Só que o problema é que os anos mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam. Né? E às vezes se eu quiser usar a mesma estratégia que funcionou muito bem há 20 anos atrás, talvez hoje não funcione. Né? Então, nós não podemos nos acomodar. Né? A célula, para nós, sempre foi uma maneira de alcançar almas para Jesus. Também um lugar onde a gente pode ser curado. Aqui é um lugar onde eu também posso abrir meu coração. Né? O texto aqui que a gente leu fala, né, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então esse ambiente aqui, ó, é um ambiente propício. Se eu quiser aqui confessar o meu pecado, abrir meu coração, semana passada eu comecei a célula, nós estávamos em menos pessoas aqui, eu comecei a célula confessando o pecado. Né? Tive que contar a triste notícia que o pastor Cristian vai ter que, com 49 anos de idade, vai ter que fazer um procedimento de cateterismo, porque as veias do meu coração estão entupidas. Né? Por quê? Porque não cuidei de certo da minha alimentação. Não cuidei direito do templo do Espírito Santo. Com 49 anos, se eu tivesse cuidado melhor
do templo do Espírito Santo, a minha alimentação, a quantidade de água, a quantidade de frutas, verdura, se eu tivesse feito talvez mais atividade física, não teria chegado nesse ponto, né? Agora vão ter que ir para o procedimento. Em nome de Jesus, não é nada perigoso, né? Foi descoberto antes de um possível infarto, né? Que às vezes a pessoa tem infarto e não dá tempo nem de descobrir, né? Se ela está perto do hospital, dá tempo de salvar. Se ela tiver uma AS em casa, diz que bota debaixo da língua, dá tempo de chegar no hospital vivo, né? Mas dependendo, tem pessoa que morre ali mesmo. Né? Tem gente que morre de infarto jogando bola, tem gente que morre de infarto jogando vôlei, morre de infarto trabalhando, morre de infarto em qualquer lugar. Em qualquer lugar as pessoas morrem de infarto. Então, assim poderia ser comigo, né? Então aqui é um lugar bom para isso, para a gente abrir o nosso coração. Aqui ninguém é super-homem, né? Todo mundo aqui tem suas dificuldades, tem suas fraquezas, tem seus momentos difíceis. E se alguém aqui precisar se abrir, né, não tenha medo, né? Porque aqui não existe super-homem. Né? Mas como eu estava falando, amados, a célula, o pequeno grupo, talvez nos dias atuais não seja a única estratégia, e com certeza não é, para a gente alcançar vidas para Jesus. Então, eu preciso buscar em Deus, através da oração, novas maneiras, novos métodos, novas estratégias de alcançar as vidas. Afinal de contas, não custa repetir, não custa relembrar vocês que nós só estamos aqui na Terra, nós não fomos arrebatados ainda, porque, como igreja, nós temos uma missão aqui na Terra. Quantos lembram qual que é a nossa missão? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Então, nós estamos aqui nessa terra por causa da missão. E se a célula, se passar mais algum tempo, nós não conseguirmos alcançar novas vidas para Jesus através da célula, porque esse é uma das propostas da célula, nós devemos orar para que Deus nos dê novas estratégias, novas maneiras. Agora, nós não podemos esquecer que, como igreja, nós temos essa missão. Né? E essa missão não é do pastor e nem da pastora. Essa missão é de toda a igreja. Né? Todos nós, claro, cada um dentro das suas condições, cada um dentro do seu momento. Né? Mas eu me lembro muito bem da minha sogra. Minha sogra, Dona Iná, que hoje se encontra muito doente, né? Ela, quando ainda tinha saúde, ela é uma pessoa descendente de índio, uma pessoa sem muito estudo, uma pessoa simples, não que ser descendente de índio, é menor do que qualquer pessoa que é descendente de uma outra etnia, de uma outra raça, né? Índio não é menor, né? Pelo contrário, o índio, eu costumo dizer que eles são os legítimos proprietários dessa terra. Né? Se existe alguém que deveria ser proprietário da terra chamado Brasil, né, deveria ser os índios, né? Até onde eu sei, pela história, quem morava aqui antes da chegada dos portugueses eram índios, né? E eles entraram aqui, colocaram os índios para trabalhar, assassinaram, muitos índios morreram, né? Muitos índios morreram de maneira inocente, né? Sangue foi derramado nessa terra. Né? E a Bíblia diz que desde o sangue de Abel, primeiro mártir da história, Deus vai pedir conta. Deus vai fazer justiça. Está escrito na Bíblia. Que Deus pede conta desde o sangue de Abel. Então imagina que esse sangue, Deus vai pedir conta também. Então, talvez vocês não sabiam, uma das coisas, já que o assunto aqui é oração, né? Uma das coisas que nós, como sacerdotes, representantes de Deus, como sacerdote, é alguém que se coloca na brecha entre o povo e Deus. Né? Essa é uma das tarefas de um sacerdote. Né? Busquei um homem que se colocasse na brecha entre o povo e ele, para que Deus não fira a terra com maldição. Está escrito lá no livro de Ezequiel. Uma das coisas que nós, como sacerdotes brasileiros, deveríamos fazer, talvez aqui vocês não sabiam disso, né? Nós deveríamos, quem ainda não fez isso,
nos nossos momentos de oração, pedir perdão a Deus pelo sangue inocente que foi derramado aqui no Brasil. Nós deveríamos nos colocar no lugar dos portugueses. Isso se chama a oração de intercessão, né? Eu me coloco no lugar da outra pessoa. Nos colocar no lugar dos portugueses e pedir perdão a Deus pelos portugueses, pelo que eles fizeram com os índios. Né? Porque imagina, eu chego lá na casa do Anderson, o Anderson está lá na casa dele, no território dele, eu simplesmente entro lá e saio matando todo mundo. É certo isso? Eu boto o Anderson como meu escravo e mato os filhos dele. É certo isso? É mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Os portugueses entraram aqui, tomaram posse do território, mataram um pouco, o restante botaram para trabalhar para eles. Mas quem eram os legítimos proprietários do Brasil eram os índios. Né? Então, é homenagem para minha sogra. Então, fica claro que índio não é... Né? Agora, voltando para o assunto da minha sogra, ela, quando ainda tinha saúde, embora não tinha muito estudo, muito conhecimento, mas ela tinha célula na casa dela, ganhou algumas almas para Jesus. Depois, com mais idade ainda, quando ela já não tinha mais a célula dela, ela colocava versículos bíblicos no Facebook. Todo dia ela entrava no Facebook e colocava lá um versículo bíblico. 1, 2, né? Era o jeitinho dela. O jeitinho dela de pregar o evangelho. Ela estava com uma certa idade, já não tinha mais a célula dela, né? Então ela entrava no Facebook e todo dia botava lá um versículo. Não importa a estratégia, o importante é que eu não posso esquecer que como igreja tem uma missão. Tá bom? Todos estão entendendo? Eu não posso esquecer isso. Né? E é meu papel como pastor também lembrar a todos. Né? Nós não podemos esquecer, né, dessa missão. Então, voltando aqui para o texto, mas eu quero continuar falando de oração, mas eu quero chamar a atenção a algumas coisas desse texto aqui, que eu sinto no meu coração que nós precisamos falar. Né? O texto começa dizendo: está alguém entre vocês aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Né? É incrível como ao longo dos anos eu já vi e cansei de ver líderes de louvor, até mesmo pastores, meio que querer forçar a pessoa a cantar quando ela está triste. Cantar quando ela está mal, está numa deprê. Né? E a Bíblia não diz que eu não tenho que forçar ninguém a nada. Né? Pelo contrário, se a pessoa está aflita, a orientação é ore. Né? Eu imagino que Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles não cantavam e oravam, eles oravam e cantavam. Tem uma ordem. Eu imagino que primeiro eles começaram a orar. Estavam lá na cadeia e a coisa estava feia, porque imagina, eles estão presos na cadeia, né? Então eles começaram a orar, e de repente veio a vontade de cantar. Mas eu imagino que eles não estavam cantando primeiro orando. Depois é que veio a vontade de cantar. Porque dependendo do momento que a pessoa está passando na vida, ela não tem nem força para cantar. Imagina, a Bíblia fala dos filhos da Babilônia, né? Os escravos da Babilônia. É um salmo que diz, né? Como que eu posso cantar em terra estranha? Né? Deixa eu passar para vocês o salmo aqui. Salmo de número 137. Salmo de número 137. Olha a situação que os exilados de Babilônia eles estavam. O povo de Israel que estava exilado em Babilônia. Ele começa dizendo assim, ó: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos.
dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Aí aqui, ó, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ele vai dizer aqui, ó, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Tem circunstâncias na nossa vida que não tem força para cantar. Imagina, você está preso, cativo, numa terra estranha, um outro país, exilado. E as pessoas botar uma faca no teu peito, canta uma musiquinha para nós. Funciona assim? Dá vontade de cantar numa situação dessa? Não dá vontade de cantar. Então tem momentos na nossa vida que eu não tenho vontade nem força para cantar. Por isso que a Bíblia diz, ore. Está aflito? Não tem força para cantar? Ore. Não diz que é para cantar, diz que é para orar. Agora, está contente? Então cante. Amém? Então por que eu chamei a atenção? Eu fiz questão de não deixar de explicar isso aqui para vocês. Nós cristãos não somos máquinas, não somos robôs. E tem um monte de líder espiritual querendo fazer as pessoas ser um robô. Eu já tive líderes opressores, pessoas que te obrigam a sorrir o tempo todo. Eu não sou obrigado a sorrir o tempo todo. Eu sou um ser humano. Você é um ser humano. Quando der vontade de chorar, chora. Eu tenho vontade de rir, então ri. Eu não preciso usar uma máscara. Nós, pastores, fomos ensinados que, como eu sou pastor, eu tenho que ser uma fortaleza. Eu tenho que estar o tempo todo rindo, eu tenho que estar o tempo todo mostrando que eu sou forte. Afinal de contas, eu sou o exemplo de vocês. Amém, é verdade, eu sou o exemplo. Muita gente está de olho em mim. Eu estou cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Mas ainda assim, eu sou um ser humano. E como ser humano, assim como Jesus um dia chorou, assim como Elias era também um ser humano, teve medo, né? Se trancou numa caverna, com medo de uma rainha chamada Jezabel, pediu para morrer. Jonas, um outro profeta de Deus, quis a morte. Davi, se trancado dentro das cavernas, perseguido por um rei chamado Saul, também teve depressão. Então, amados, nessa vida ninguém está livre de nada, né? E não é pecado ser homem, pecado é querer ser Deus, né? Então, não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo de abrir o teu coração, de dizer, olha, eu não estou legal, me ajude em oração, está difícil, não estou me sentindo bem. Se o pastor, qualquer dia desse, ele estiver meio azedo, e mandar um zap para você, Anderson, por que você não vem na célula? Mateus, por que você não vem na célula? Não vim porque a coisa lá em casa fechou o tempo. Não deu, pastor. E pode responder, né? Tenha medo de responder, não. O pastor não é dono da razão. O pastor também erra. Amém? Então eu preciso ser verdadeiro. E não ter medo de ser verdadeiro. Eu não preciso usar máscara para agradar as pessoas. Se tem uma coisa que Jesus odeia, e ele acabou com tudo no ministério dele, era a tal da hipocrisia. Jesus, o que é hipocrisia? Usar máscara. Né? Essa semana, hoje ainda, ganhei o elogio da minha filha, né? Para a glória de Deus. Né? Ganhei o elogio da minha filha. Essa é, pai. Legal que o pai não responde que está tudo bem para todo mundo, né? O pai fala a verdade. Porque eu aprendi que tu tem que responder que está sempre tudo bem. Né? Só que eu nunca concordei com isso. Porque não é sempre que está tudo bem. Tem hora que não está tudo bem. Né? Eu recebi uma notícia que o meu coração, as veias estavam entupidas aí. Eu vou ter que ir para fazer um procedimento agora para desentupir as veias. Eu vou dizer, está tudo bem? Não está tudo bem. Eu fiquei triste. Fiquei chateado comigo mesmo. Poxa, eu não cuidei do tempo do Espírito Santo. Eu dei um mau exemplo, eu dei um mau testemunho para todo mundo e para mim mesmo. Né? E agora eu vou ter que passar por isso. E aí não está tudo bem. Mas vai ficar tudo bem. Porque daqui a pouco passa e como diz o Luciano da Havana, né? Botou uma bolinha no coração essa semana. 3 dias depois, semana passada foi? Eu fui fazer um exame de rotina, como ele fala, né?
Sim. Todo ano ele faz. Aí lá ele descobriu que estava entupido. É. Aí o médico deu 3 Mas aí o dias. dele é angioplastia, né? Angioplastia? É, porque ele quer... Botou a molinha, né? É, e quem não bota a molinha É o cateterismo. É porque o cateterismo, na é verdade, pra desentupir a veia. ele é para analisar mais profundo. Só que no exame que eu fiz, que é chamado angiotomografia, já deu um resultado. Né? Agora esse cateterismo é para poder inspecionar mais fundo, mas existe a possibilidade de ter que colocar também a molinha, né? É. Mas vamos orar para que não precise. Quantas vezes não? Nós estamos aqui, ó. O assunto de hoje principal é a oração, né? Então vamos orar. Vocês tudo orando pelo pastor, que não precisa botar nada, Não né? precisa colocar, às vezes só desentupir mesmo. É. Tem muitos casos acontecer isso. Amém. Tomara que não precise botar nada. Mas, então, amados, não é pecado ter crise, não é pecado passar por um momento difícil, não é pecado se abater, né? Eu não preciso fingir uma mentira o tempo todo. Eu posso ser verdadeiro, né? Eu posso ser verdadeiro. E Deus ama a verdade no íntimo, diz no Salmo 51, né? Deus ama as pessoas verdadeiras. O texto continua falando, né? Está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja e ore com ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Nós precisamos resgatar a oração da fé. Né? Ninguém que é crente pode jamais esquecer que no nome de Jesus qualquer doença pode ser curada. Inclusive, esse probleminha que eu tenho no coração, em nome de Jesus, vocês vão orar por mim no final da célula e eu vou ser curado. Amém? A oração da fé pode tudo, porque a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Então, diante, seja lá qual for o tipo de problema, seja lá qual for a luta, seja lá o que vocês passarem na vida de vocês, se um dia eu não estiver mais nessa terra, jamais se esqueça, muito pode a oração do justo. Através da oração da fé, tudo pode ser removido. Jesus disse que se a minha fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu ia falar para a montanha se mover e a montanha se move. E tudo que eu preciso é ter só uma fé do tamanho do grão de mostarda. E grão de mostarda é pequenininho, não sei se alguém aqui já viu. Né? Não sei se alguém aqui já viu grão de mostarda. É pequenininho para chuchu. Amém, queridos? Então, saibam, se você estiver lá no ambiente de trabalho de vocês e aparecer um colega de trabalho doente, né, não tenha vergonha de dizer, eu posso fazer uma oração por você? Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma gripe. Mas Jesus também cura dor de cabeça e cura a gripe e cura o câncer. Cura dor de cabeça e cura a AIDS. Ele cura qualquer coisa. Basta que eu tenha fé. Amém? Então, essa é uma arma que Deus deixou para nós que precisa ser usada. Tudo pode ser transformado pelo poder da oração. Não tem nada que a oração não possa mudar. Não tem cara feia, situação difícil, problema financeiro, problema no casamento, problema na empresa, problema na família, seja lá o que for, dívida, fracasso ministerial, situação de miséria, calamidade pública, doença, não tem nada que não possa ser mudado pela oração. A oração é uma das maiores armas que Deus deixou para nós, porque nós precisamos orar. E se tratando de Brasil, voltando para o assunto do Brasil, a Bíblia que não muda, disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Então imagina, se nós começar a se colocar na brecha como sacerdotes, no lugar do Brasil, em favor do Brasil, e pedir perdão a Deus pelos pecados da nação brasileira, desde o sangue inocente que foi derramado lá no início do Brasil. Vocês acham que Deus não pode perdoar e sarar o Brasil? Pode. E vai fazer. E vai fazer.
Mas Deus está procurando homens que se coloquem na brecha. Né? Como está lá em Ezequiel. Busquei um homem, né, para se colocar na brecha. Está em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Né? Aqui o versículo 30, né? Busquei um homem, né? Para que se levantasse o muro. O que representa levantar o muro, né? É se colocar em favor de uma nação. O muro representa a proteção de uma casa. Interessante que lá nos Estados Unidos as casas não têm muro, né? E o que representa o muro? O muro representa uma proteção de uma casa, né? Então, quando você levanta um muro, você está protegendo aquela casa. E o muro de proteção de uma nação, ele é construído através das orações de um povo. Né? Se eu quero ver o Brasil mudado, o Brasil protegido, o Brasil transformado, o Brasil com menos violência, um Brasil mais curado, um Brasil salvo, o que eu desejar pelo Brasil tem que orar. Tudo acontece no mundo espiritual pelo poder da oração. Nada se move no mundo espiritual sem oração. Tudo que eu quero eu tenho que orar. E se eu tentar fazer as coisas sem oração, tome cuidado, porque eu posso ser interpretado como uma pessoa orgulhosa. Porque se eu acho que eu não preciso orar, eu posso ser interpretado por Deus como orgulhoso. Sinônimo de humildade é dependência. E a dependência se dá através da oração. Amém, queridos? Amém. Então eu quero encerrar dizendo, né, que se Elias, o profeta Elias do Antigo Testamento, se ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, estava sujeito a pecado, estava sujeito a fraqueza, estava sujeito a doença, estava sujeito a qualquer coisa que nós estamos sujeitos. Ele era uma pessoa comum, ele não era um super-homem. Né? Se ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses e não choveu, e depois ele orou de novo e a terra produziu seu fruto, se Deus ouviu a oração de Elias, Deus também ouve a oração do seu Valmir, Deus ouve a oração da Ivânia, Deus ouve a oração da Sabrina, Deus ouve a oração do Anderson, Deus ouve a oração do Mateus, Deus ouve a oração da Vanessa, Deus ouve a oração da Anne, Deus ouve a minha oração. Por quê? Porque não existe nenhuma diferença entre nós e Elias. Elias não era melhor que nós em nada. Amém. Sujeito às mesmas fraquezas, sujeito a tudo. Teve medo. Medo de uma mulher. Por causa de uma mulher se trancou na caverna e queria morrer. Então se o cara, que era um grande profeta, mas teve medo de uma mulher, mas tinha poder na oração dele, a mesma coisa com a gente. Eu posso daqui a pouco ter medo de alguma coisa também. Eu posso passar por uma crise. Mas assim como Deus ouvia a oração de Elias, Deus ouve a minha também. E ouve a nossa. E não existe nada que Deus não possa fazer através da oração. Amém. A oração, ela consegue transformar o impossível. Então eu quero encerrar esse momento pedindo para você trazer a tua memória. Tem alguma situação difícil que você está enfrentando? Tem alguma coisa que você gostaria muito que acontecesse? Tem algum milagre que você está precisando? Lá dentro da tua família, está tudo do jeito que você quer? Você tem algum sonho? Alguma coisa que você gostaria que Deus fizesse? Tudo Deus pode fazer pelo poder da oração. A oração, ela consegue alcançar o impossível e o inimaginável. Então eu quero dar a oportunidade para vocês, nessa noite. Traga na memória agora, feche seus olhos por um minuto, e traga na tua memória agora alguma coisa difícil, um sonho, uma necessidade, um problema, uma adversidade, uma luta, uma dor, algo que você precisa muito.
ou até uma luta que você está enfrentando, ou um sonho que você tem, traga na sua memória agora, que eu vou estar orando por todos esses pedidos, vou estar orando por todos esses sonhos, e em nome de Jesus, se esse sonho, esse pedido, ele está em sintonia com o coração de Deus, está em sintonia com a palavra de Deus, você não está pedindo para ganhar na Mega Sena acumulada, né? Não é esse tipo de pedido que eu estou falando. Não jogue. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, quero orar, Pai, por todas essas vidas que estão aqui nessa noite, por aqueles que vão ouvir essa mensagem que está sendo gravada, Pai. Eu quero te pedir por todas essas vidas, ó Pai, que estão enfrentando um momento de crise, estão enfrentando uma guerra, que possuem uma necessidade, quem sabe uma dificuldade financeira, dívidas, Pai, impagáveis, ó Pai, desemprego, problemas no casamento, problemas na educação dos filhos, ó Pai, problemas no trabalho, desafios na família, Pai. Ô Senhor, eu não sei, uma enfermidade, quem sabe o câncer, quem sabe uma doença incurável, quem sabe se o médico deu alguns dias de vida para você, que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, nessa noite, eu tomo a autoridade do nome de Jesus e eu me levanto contra a doença, eu me levanto contra o câncer, eu me levanto contra a notícia ruim, eu me levanto contra o caos, eu dou uma ordem para que seja restaurado as famílias, que seja restaurado o casamento. Pai, eu libero uma palavra profética, Pai, que o Senhor está liberando sabedoria para educar os nossos filhos, sabedoria para lidar com os nossos cônjuges, sabedoria para ganhar as almas para Ti, sabedoria, Pai, para saber como lidar com o nosso patrão, nossos colegas de trabalho. Pai, sabedoria em todas as áreas, Pai, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Teu trono todas as vidas aqui, Pai. O pedido de cada um, a necessidade de cada um, o sonho de cada um. Eu coloco tudo diante do Teu trono, Pai. E eu te peço, Pai, que o Senhor, que é um Deus galardoador daqueles que te buscam, que o Senhor, que é um Deus rico em misericórdia, Pai, que o Senhor alcance cada um aqui, e aqueles que vão ouvir essa gravação, que o Senhor nos alcance com a Tua graça, que o Senhor nos alcance com a Tua misericórdia, que o Senhor nos alcance com a Tua bondade, Pai, e que o Senhor, que prometeu que nós faríamos obras maiores do que o que Jesus fez, que o Senhor, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Pai, que o Senhor então, o Senhor que vela pela Tua palavra, nós te pedimos, Pai, atende a oração do justo, atende o nosso clamor, atende as nossas súplicas, Pai, e abençoa cada um aqui, segundo a sua medida de fé. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Um aplauso ao Senhor Jesus.